Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Eu sou o Jabson Alexandre, aqui do canal Rádio Fla-Fla, chegando com as últimas do Mengão queridão pra você. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Assim, você não perde nenhuma novidade do Mengão queridão, pois todo dia tem vídeo novo aqui no canal Rádio Fla-Fla. E vamos lá então com o nosso giro de notícias. Olha, ainda se recuperando de uma lesão na coxa direita, Bruno Henrique foi a campo pelo segundo dia consecutivo nesta semana. O atacante realizou um trabalho acompanhado por fisioterapeutas, separado do restante do elenco do Flamengo. A presença de Bruno Henrique contra o Palmeiras não está garantida. Na última semana, o atacante ainda tratava internamente da lesão. A ida a campo com fisioterapeutas é um novo passo da recuperação, mas o jogador ainda precisa ser entregue à preparação física e depois ser integrado ao elenco. Como o jogo contra o Palmeiras é apenas no próximo domingo, Bruno Henrique precisaria passar por todo este processo em 4 dias para ficar à disposição. Lembrando que o jogador Bruno Henrique se lesionou no jogo de ida da fase quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio, no dia 25 de agosto em Porto Alegre. Ele desfalcou a equipe contra o Santos e desde então vem se recuperando no Ninho do Urubu. E Gabigol próximo a chegar a uma marca importante no rubro-negro. A marca é questão de tempo. Difícil imaginar que Gabigol voltará à seleção brasileira e demorará muito para atingir o 100º gol com a camisa do Flamengo. Com 97 em 129 partidas, o atacante é um pulverizador de recordes pelo clube. Mas a pergunta que não quer calar: e o gol 100? O colocará em qual condição nesta lista seleta com a camisa rubro-negra? Gabigol se tornará somente o 19º jogador nos quase 126 anos de história do clube a atingir o feito. O primeiro e dono da melhor média foi Alfredinho, atacante da década de 30. O último, também com números impressionantes, foi Romário, em 1997. O grupo dos 100 conta com lendas não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro, como Leônidas da Silva, Zizinho, Evaristo de Macedo, Zico, Bebeto e Romário. Mas há também os poucos lembrados, Alfredinho e Nono, que abriram caminho e são detentores das melhores médias. Precisando de 3 gols e com 129 jogos, Gabigol, ao que tudo indica, ocupará a 8ª colocação no ranking dos que precisaram entrar em campo menos vezes para se tornar centenário. Isso porque o 8º atual é Índio, com 150 partidas. É difícil imaginar que o atual camisa 9 do Flamengo demore mais do que 21 jogos para ir às redes 3 vezes. Gabi, por sua vez, não tem como superar Romário, que marcou o 100º em seu jogo de número 116. A partida, em março de 1997, ficou marcada não pelo feito, mas pela famosa briga entre o Baixinho e o lateral Cafezinho, no 7-0 sobre o Madureira na Gávea. Maior ídolo da história do clube, Zico é somente o 11º nesta lista e precisou de 180 partidas para chegar aos 100 gols, em um 3-1 sobre o América, em julho de 1975. Depois o Galinho deslanchou, enumerou títulos e se despediu com 509 gols pelo Flamengo. Números na mesa, agora basta esperar Gabigol voltar da seleção para começar a contagem regressiva. O próximo compromisso do Flamengo será contra o Palmeiras domingo às 16 horas em São Paulo. Na sequência, o rival será o Grêmio 2 vezes consecutivas, dia 15 pela Copa do Brasil e dia 19 pelo Brasileirão, ambas como mandante. E o nosso último destaque de hoje é sobre a vinda ou não do zagueiro Davi Luiz para o Flamengo. O jogador, enfim, entrou em pauta para valer nos bastidores do Flamengo. O nome do zagueiro está sendo debatido pela alta cúpula do clube em reuniões que começaram a definir também o orçamento para 2022. Os dirigentes conversam sobre o peso decisivo da contratação para a reta final da temporada e as condições estão na mesa. A expectativa é de que o Flamengo chegue a um valor dentro dos limites previstos para formalizar a proposta ao ex-jogador do Arsenal nos próximos dias. Marcos Braz passou as últimas 2 semanas cercando o empresário Giuliano Bortolucci para deixar claro até onde o clube consegue esticar a corda e saber o quanto Davi estaria disposto a flexibilizar. A postura nesse período foi de que não havia motivo para formalizar uma proposta por 2 razões. Não teria como disputar financeiramente com clubes europeus e todas as partes deveriam estar cientes de que seria necessário uma readaptação ao que o atleta se acostumou a ganhar nos últimos anos. Desde o primeiro momento, o grupo Bertolucci se mostrou favorável ao acerto com o Flamengo, por acreditar que seria importante para a mudança de imagem de Davi Luiz entre os brasileiros. A avaliação é de que uma passagem vitoriosa pelo clube da Gávea reduziria o impacto das críticas no período da seleção. Diante do que foi conversado com Braz ao longo das últimas semanas, há confiança em um acerto caso o Flamengo formalize uma proposta dentro de seus padrões. Davi Luiz está sensibilizado com o carinho nas redes sociais dos torcedores de um clube com que ele não tem relação, mas não quer deixar a impressão
impressão de que o rubro-negro é a última opção e aguarda uma proposta formal. Com os principais mercados europeus e os períodos de inscrição para competições europeias encerrados, o Flamengo se vê até mesmo em uma condição mais confortável para convencer Davi Luiz a retornar ao Brasil. O jogador deixou o Vitória em 2006 e passou 15 anos na Europa. Sem a mesma pressa dos torcedores, até mesmo por estratégia, o Flamengo trabalha para ter o zagueiro sem comprometer seu orçamento e ainda tem tempo para isso. As inscrições na Libertadores se encerram somente no dia 17 de setembro. E Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, postou uma mensagem enigmática na noite desta terça-feira no Twitter. Diz a frase: "Antes tarde do que nunca". Será algo relacionado à contratação do zagueiro Davi Luiz? E aí, torcedor, o que você acha? Será que agora vai dar certa a negociação entre Flamengo e Davi Luiz? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. São as informações de momento do rubro-negro carioca. A gente volta em breve com mais um vídeo trazendo mais notícias, mais novidades do Mengão Queridão. Um abraço e até breve.